Cangaço é um episódio na história brasileira tão destacado da realidade que conhecemos hoje em dia, que às vezes parece que faz parte do imaginário das pessoas. O próprio Lampião é quase como se fosse uma lenda, é praticamente uma figura do folclore. Por isso mesmo, muitos e muitos mitos acabam surgindo, tanto sobre ele quanto sobre a vida no cangaço. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos explorar um pouco a época do cangaço, viajar por essa parte da história brasileira através da biografia de Lampião, o rei do cangaço, o cangaceiro mais famoso de todos e que desperta discussões até hoje. Afinal, ele foi um herói ou apenas um bandido violento? Responderemos essa e outras perguntas com a verdade, nada mais e nada menos do que ela. Um período de grandes secas que dificultavam o plantio e a criação de animais. Um descaso, uma ineficiência, um desinteresse mesmo do governo em olhar e ajudar o Nordeste, que tinha dificuldades para manter a lei e a ordem. Os coronéis que, através da violência e do medo, exerciam suas vontades sobre os pobres e até mesmo sobre a política das regiões que comandavam. Não era fácil viver no Nordeste entre os meados do século XIX e o século XX. Esses são só alguns dos elementos que formaram um evento, um fenômeno, uma época que ficou conhecida como cangaço, a época do cangaço. E dentro do cangaço temos três grupos que se destacaram. Os mercenários, que prestavam serviços, eram contratados para trabalhos específicos, como assassinar alguém, fazer alguma cobrança, proteger alguém durante alguma viagem, esse tipo de coisa. Os capangas, que trabalhavam continuamente para um fazendeiro ou para um coronel só, trabalhavam só para uma pessoa. E por fim, os famosos cangaceiros, que agiam por conta própria. Eles viviam em bando, sobreviviam assaltando fazendas, casarões, comércios e levavam tudo o que podiam: comida, bebida, dinheiro, joias. Eram nômades, nunca paravam numa região só. Atacavam um lugar e depois se moviam para outro, cruzando até mesmo de estado para estado às vezes. Óbvio que, apesar de todas as dificuldades, o Nordeste ainda possuía polícia e outras autoridades. Não era uma terra completamente sem lei ou alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, a polícia tinha muita dificuldade em lidar com os cangaceiros. Eles chegavam de surpresa e iam embora pela caatinga, cujo dominavam bastante. Era como se estivessem no seu habitat natural. Com o cenário do cangaço montado, vamos conhecer então a história de Lampião, o rei do cangaço e um dos maiores nomes, sem sombra de dúvida, da história brasileira. Independente dos seus atos terem sido bons ou não, eu acho que é inegável que ele é um personagem sem igual na nossa história. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 1898 em Pernambuco, na cidade de Vila Bela, que hoje se chama Serra Talhada. Virgulino sempre foi muito inteligente. Ainda na sua infância, ele aprendeu a ler e escrever, usava óculos e tudo para isso. E acreditem, ser alfabetizado nesse lugar, nessa época, não era para qualquer um. Significava muito, e essa alfabetização caminharia com Virgulino pelo resto de sua vida. Afinal, uma das coisas que ele sempre gostou de fazer foi enviar e receber cartas. Virgulino trabalhou tranquilamente junto de seu pai, que era artesão, até mais ou menos 19, 20 anos de idade. E depois ele já começa a se envolver com o cangaço, mesmo que de maneira ainda leve. Intrigas entre famílias e disputas de terra eram coisas comuns na época do cangaço.
e a família de Virgulino estava no meio de um desses problemas. A família Ferreira vivia brigando com a família Saturnino, mas quando eu falo brigando, é coisa de tiro, coisa envolvendo até polícia. E foi exatamente por isso que Virgulino e mais 2 irmãos começam a se envolver um pouco com o cangaço, mas apenas ali pelas redondezas mesmo de onde estavam morando. Briga cá, tiroteio pra lá. Certo dia, no meio dessa bagunça, o pai de Virgulino acaba sendo assassinado e por policiais, o que, acredito eu, faz ele ficar com raiva para sempre da polícia, sendo que a sua mãe já havia morrido doente. O agora órfão e sem rumo Virgulino decide entrar definitivamente para o cangaço. Ele entra para o bando do Senhor Pereira, isso em 1919, e é lá que ganha o apelido de Lampião. E não é um apelido aleatório ou algo do tipo. Segundo os cangaceiros, o jovem Virgulino atirava tão rápido que quando fazia isso durante a noite, seus tiros eram capazes de iluminar a escuridão, feito uma lamparina, ou melhor, um lampião. Foi só agora, nesse bando, que Lampião começou a presenciar e a aprender de verdade o que era a vida de um cangaceiro. As roupas pesadas, longas e de couro, mesmo no calor arretado do Nordeste, para proteger o corpo do sol, visto que viajavam muito. Apesar de estarem imersos num mundo de violência, a religiosidade era sempre presente na vida dos cangaceiros. Eles rezavam, respeitavam as igrejas e em alguns grupos até doavam dinheiro. E todos carregavam seu punhal. Não peixeira, não espada, facão, nada disso. Era um punhal, você não conseguiria nem descascar uma laranja com isso. Era uma arma de estocada, só para ferir mesmo, para furar. E esse punhal era meio que o golpe final de um cangaceiro. No final de um tiroteio ou de qualquer batalha que fosse, os inimigos feridos e capturados sangravam até a morte. Era quase como um ritual de vitória. O punhal era cravado lentamente dessa cavidadezinha que todo mundo tem embaixo do pescoço até o pulmão e às vezes atravessando até mesmo o coração. E quando o punhal era puxado de volta, senhoras e senhores, era um verdadeiro festival de sangue e a vítima sangraria até a morte lentamente. Enfim, não apenas isso, mas também assaltos, estupros, mutilações, vinganças, sequestros. A vida de um cangaceiro era muito violenta no sentido exímio da palavra. Não tem como dizer que não eram criminosos, e Lampião fazia parte disso. Não só fazia parte, como se destacava. Desde o início, logo após entrar no bando do Senhor Pereira, Lampião mostrava que era bom de tiro, inteligente e um cabra destemido. Ganhou a admiração e a confiança de todos meio que muito rápido. Tanto que, apenas 2 anos depois, quando o Senhor Pereira decide abandonar aquela vida violenta e ir embora, é Lampião que já toma a liderança do grupo. Isso em 1922, ou seja, podemos dizer que o bando de Lampião nasce nesse ano. Ele herda o bando. E ainda nesse primeiro ano como líder, ainda no ano de 1922, Lampião se vinga do homem que havia entregado seu pai para a polícia e depois comete o maior assalto da história do cangaço até aquela época. Num ataque bem ousado, Lampião e seu bando saqueiam o casarão de uma baronesa viúva na cidade de Água Branca, em Alagoas. Ou seja, o cara já chegou mostrando pro que veio. Ainda nessa década de 1920, o Brasil passava por um turbilhão de problemas na política. Lembram que eu falei sobre o coronelismo? Nessa época, o Brasil ainda estava na velha república. O voto não era secreto. Então existia o voto de cabresto.
Basicamente, os coronéis chegavam nos cidadãos e diziam: ou você vota em quem eu mandar, ou eu te expulso das minhas terras. Ou você vota em mim, ou eu deixo de te dar aquele saco de farinha todo final do mês. Em alguns casos, ou você vota em mim, ou eu te mato. Como o voto não era secreto, ele podia ser comprado de uma forma muito segura pelos coronéis, comprado ou com favores ou através do medo. Esse era o voto de cabresto, uma das características do coronelismo durante a Velha República. No meio disso surge a Coluna Prestes, um movimento revoltado com essa e outras coisas do governo, mas a maior exigência deles era mesmo o voto secreto. A Coluna Prestes começou a viajar pelo Brasil espalhando essas e outras ideias, essas e outras exigências, digamos assim. Eles realmente estavam dando muita dor de cabeça para o governo. E talvez você esteja já se perguntando: por que os coronéis não mandavam matar os integrantes da Coluna Prestes, já que era assim que resolviam as coisas? Porque a Coluna Prestes contava com o apoio de muitos militares, uns cabras bons de tiro também, então a coisa não era tão simples assim. Agora prestem bem atenção nessa história. Em 1926, a Coluna Prestes estava pelo Nordeste, eles haviam chegado lá. O deputado federal do Ceará, Floro Bartolomeu, cria uma força para combater a Coluna Prestes, o Batalhão Patriótico. E como eu já expliquei, se o governo realmente quisesse se livrar da Coluna Prestes, não é qualquer perrapado que conseguiria fazer isso. Então quem Floro Bartolomeu decide convidar para trabalhar para o governo? Ninguém mais, ninguém menos do que Lampião. E agora um outro personagem histórico do Brasil também entra na dança. Floro Bartolomeu era muito próximo de Padre Cícero. Sim, ele mesmo, o famoso Padim Cisso. Floro Bartolomeu usou o nome de Padre Cícero para enviar uma carta para Lampião, como se fosse o padre enviando a carta, oferecendo para ele armas, munição, equipamentos, perdão por todos os seus crimes e a patente militar de capitão, caso ele entrasse para o Batalhão Patriótico e ajudasse na luta contra a Coluna Prestes. É uma proposta irrecusável, correto? É nesse momento então que Lampião e seu bando rumam em direção à cidade de Juazeiro do Norte, onde aconteceria o lendário e misterioso encontro entre Lampião e Padre Cícero, cujo nós veremos no próximo vídeo. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A história de Lampião é realmente cheia de lendas, pontas soltas, informações diferentes, contradições. Então fazer esses dois vídeos sobre ele realmente me deu muito trabalho. Mas vocês podem confiar que eu não acrescentei nada de duvidoso e nem retirei nada de verdadeiro. Se você quiser me ajudar, se você quiser apoiar o canal, se você aprende com os vídeos ou se eu também te ajudo de alguma forma, considere dar uma olhada lá no meu Apoia-se, beleza? Através de lá você pode até participar do nosso grupo no WhatsApp. Muito obrigado mais uma vez, aquele abraço especial pro Robert Lopes e a Márcia Yates, os vilões do nosso covil. Até o próximo vídeo e fui!